Esse foi um pedido que recebi. Professor de senha, eu imploro, pode gravar um vídeo falando sobre tocar sem apertar o trompete na boca? Claro, posso sim. Mas e você? Também quer ajuda para resolver esse problema? Assista ao vídeo, você vai gostar. Meu nome é Fernando de Senha e o meu objetivo é fazer você tocar cada vez melhor. Por isso, pense, organize e pratique. Nesse vídeo você vai entender sobre a pressão do bocal e como diminuí-la, com dicas e indicação de exercícios para alcançar esse objetivo. Assista até o fim, pois eu tenho uma surpresa para o Nathanael, que fez esse pedido do vídeo. Mas antes, uma história para você. Era uma vez um instrumentista de metal que estava com problemas para tocar. Seu som não era bom. A extensão era limitada e sua resistência para tocar, digamos assim, durava apenas poucos minutos, no máximo. Ele realmente precisava de ajuda. Bom, eu sei que existem vários colegas que têm esses desafios. E se você conhece algum instrumentista de metal que também precisa de ajuda para tocar sem machucar os lábios com a pressão do bocal, assista e recomende esse vídeo a ele. Mas agora eu quero atender o pedido específico do Nathanael, que implorou por esse vídeo. Ele quer tocar reduzindo a pressão que o bocal faz nos lábios dele quando pratica o trompete. Eu não sei para você, mas isso eventualmente acontece com todos nós. Estamos no mesmo barco. A preocupação do Nathanael com a redução da pressão do bocal é correta. Pressão excessiva reduz o som, a flexibilidade, a extensão e, em casos extremos, pode gerar lesões nos lábios, afetando essa membrana, que é onde produzimos a vibração, que gera o som. Você já sentiu isso? Já chegou a alguma situação de machucar seus lábios ou conhece alguém que passou por isso? Deixe seus comentários depois de assistir a esse vídeo. Mas o que é muita pressão? O que é passar do ponto e exagerar a pressão do bocal contra os lábios? Antes de discutir isso, veja essas fotos e repare especificamente na embocadura dos trompetistas que vou mostrar a seguir. Esse é o Sergei Nakarjakov, leveza absoluta para tocar. E que tal o Alan Visucci? Controle, extensão e resistência. Bom, o Wynton Marsalis, esse então, fora da caixinha. Genial. E é claro, Maurice André, que não pode faltar nessa lista. E agora, artistas incríveis que tocavam em orquestras, começando com Bud Herseth, com uma carreira brilhante e duradoura. E Philip Smith, que realmente é o cara. E para finalizar, mais duas feras, o incrível Arturo Sandoval e The Boss, o chefe Maynard Ferguson. Que lista, hein? Mas você prestou atenção às embocaduras e, em especial, à pressão que vários deles utilizam para tocar? Se não reparou, vou repassar todas as fotos rapidamente para você observar outra vez. Repare também os cantos dos lábios, essa região aqui. Para mim, fica muito nítido uma coisa. Todos eles, sim, incluindo o próprio Sergei Nakarjakov, utilizam certa pressão para tocar, que pode ser comprovada com a firmeza nos cantos dos lábios. Você viu, alguns deles usam mais pressão do que outros. Mas a pergunta é, poderíamos tocar sem fazer essa pressão? Bom, aí eu conto uma história dos meus tempos estudando com o sábio e querido professor Guimarães, lá na Escola de Música e Belas Artes em Curitiba, no Paraná. Já naquele período, ele me alertou sobre algo muito importante. Ele dizia para evitar professores que falavam sobre não usar pressão para tocar. Ou, nas suas palavras, aqueles professores que insistiam que deveríamos tocar na flor dos lábios. Isso soa até poético, mas não é prático. Aliás, o Bud Herseth, que apareceu em uma das fotos, quando perguntado sobre a pressão necessária para tocar, dizia sempre de que final de concerto a pessoa perguntava. Ou seja, a pressão para tocar uma sinfonia de Mozart era muito diferente da pressão nos lábios para tocar uma sinfonia de Shostakovich, por exemplo. E outro grande artista e professor que explicou bem sobre isso foi Claude Gordon. Em uma palestra, ele explicou que tocar sem pressão não funcionava por 3 razões. Razão número 1, se tocar sem pressão, você perde o som. Razão número 2, se tocar sem pressão, você perde a extensão. E razão número 3, se perder o som e a extensão, você perde o seu emprego. Nada mais a ser dito sobre isso.
Mas se você está com preocupação sobre a sua embocadura e com as dificuldades que tem, talvez realmente relacionadas ao excesso de pressão do bocal, eu vou usar uma comparação bem simples, longe do trompete, para te explicar alguns conceitos. Imagine que alguém joga uma bola de tênis na sua mão. Bom, o que acontece? Você nem pensa muito sobre isso, simplesmente fecha a mão e segura a bola. Mas o que acontece se deixar sua mão muito aberta? É simples. Para segurar a bola, você tem que fechar a sua mão, senão a bola cai. Você pode até apertar a bola com força em sua mão, mas se ela estiver aberta, sem o mínimo de tensão, novamente, a bola cai. Da mesma forma, para tocar qualquer instrumento de metal, a abertura labial deve estar com uma mínima tensão e em uma posição adequada, ligeiramente mais aberta para os graves e um pouco mais fechada para os agudos. E agora pense comigo. O que acontece se você deixar seus lábios bem abertos e tentar tocar, por exemplo, duas notas, o sol da segunda linha e o sol uma oitava acima? O único recurso que você vai ter será pressionar o bocal nos lábios. É isso mesmo que você pensou, pressão excessiva. Veja. Com os lábios mais abertos, eu posso até tocar mais forte, mas não necessariamente mais agudo. E antes que você pergunte sobre usar mais ar, eu respondo: não vai ajudar. Na realidade, só piora a situação, pois se soprar mais, sua abertura labial ficará ainda maior, exigindo maior controle muscular da abertura. E se isso não existe, você fará ainda mais pressão. Mas para controlar essa abertura labial, precisamos de certa força dos músculos. Imagine agora se alguém jogasse uma bola de tênis na sua mão e pedisse para você segurá-la por alguns minutos. Essa bola é leve e você pode segurá-la por muito tempo. Mas se essa bola fosse pesada, de chumbo ou de aço, por exemplo, você concorda que seria mais difícil, né? Pense comigo, o que seria um bom equivalente musical ao exemplo que citei da bola pesada? Eu imagino aquele hino ou um dobrado que você toca no final de semana, uns 4 ou talvez 5 minutos de duração. Seus músculos precisam, mesmo com algumas pausas, ter energia para manter o bocal. Senão, a embocadura simplesmente colapsa. E olha o que acontece. Mas vai além disso. Se você usar muito mais força do que precisa ou uma posição estranha de segurar a bola, em poucos segundos seus músculos vão sentir esse desgaste e será mais difícil para mantê-la na sua mão. Veja como ficam meus dedos se eu tentar segurar a bola de uma forma diferente. Não adianta você fazer exercícios pesados de musculação para esses dois dedos. O problema é a forma, a técnica errada e tensa que você segura a bola. Se imaginarmos isso no trompete, seria o equivalente a usar mais músculos do que necessário e, para compensar, praticar estudos pesados. É um trabalho inútil, pois você vai usar mais músculos do que precisa e, pior ainda, de forma errada e ineficiente. E o que tudo isso vai causar? Mais uma vez, se você pensou em pressão excessiva, acertou novamente. Usar a força bruta vai ser a forma de resposta do corpo para tentar substituir a falta de controle adequado da abertura, a ausência de força muscular na embocadura e uma técnica ineficiente. E por falar em técnica ineficiente, a força do seu dedinho da mão direita não deve ser usada para tocar o trompete. Por isso, tente aliviar a pressão do dedo mínimo no ganchinho. Parece pouco, mas isso ajuda a diminuir a pressão do trompete sobre seus lábios. Além disso, fique bem atento à sua embocadura quando você posicionar o bocal para tocar. O ideal é que seus lábios sejam levemente projetados à frente. Mais lábio no bocal é sempre boa notícia, e esse movimento é sustentado pelos cantos da boca. Veja. Você até pode esticar levemente os seus lábios depois de posicionar o bocal, mas não faça esse movimento antes de colocar o bocal nos lábios. Se você fizer isso, terá menos membrana labial no bocal, e isso é má notícia, não é bom. Use os cantos da boca para proteger a membrana da pressão excessiva. Conforme vimos nas fotos, os grandes trompetistas usam bem os cantos da boca e utilizam, de forma equilibrada, a pressão necessária do bocal contra os lábios para tocar. E para mais informações, sugiro que assista a esse vídeo aqui, sobre a embocadura. Eu também fiz um tutorial muito completo para o canal de membros sobre a primeira nota. Os links estão na descrição. Eu sei, é muita informação, mas esse é o meu objetivo aqui no Trompete com Dissenha, fazer você tocar melhor o trompete. E por esse motivo, peço que, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos.
Ajude o Trompete com Dicen a chegar aos 10 mil inscritos. Peço também que comente e compartilhe o conteúdo desse vídeo com seus colegas. E agora, voltando ao nosso tema de tocar com menos pressão, além das dicas sobre o dedo mínimo e do posicionamento do bocal nos lábios, sugiro que pratique exercícios para o controle da abertura labial, para o fortalecimento dos músculos e também para o refinamento da técnica, ou seja, para usar somente músculos que realmente precisamos. Porém, mais importante que os exercícios em si são as instruções de como praticá-los bem, para realmente ter resultados. E por falar nisso, os assinantes do canal de membros vão receber um vídeo exclusivo com mais explicações, demonstrações de exercícios, além de um PDF detalhado com os estudos que sugiro para reduzir a pressão do bocal contra os lábios. É um conteúdo muito completo, com exercícios para o controle de dinâmicas, notas sustentadas para criar a força muscular e flexibilidade para o refinamento da técnica e redução da pressão excessiva. Para ter acesso a esse material, considere assinar o canal de membros do Trompete com Dicen. E finalmente, não esqueci, tem uma surpresa para o Natanael, o colega que sugeriu o tema para esse vídeo. Você vai receber gratuitamente o conteúdo exclusivo do canal de membros para estudar esse material. E agora é minha vez de pedir. Natanael, eu imploro, pratique todo esse material, mas sem apertar o trompete na boca, hein? E você, esse material te ajudou? Animado para controlar a abertura labial, aumentar a força muscular e melhorar a sua técnica? Esses são grandes desafios. E para ajudar você nessa caminhada, considere novamente assinar o canal de membros, além de assistir a todo o material que já fiz no Trompete com Dicen sobre esses temas. E se precisar, eu ofereço também as aulas da Mentoria Pop. Veja o link na descrição e saiba mais sobre essa outra modalidade que ofereço para guiar seu desenvolvimento no trompete. Obrigado por assistir ao vídeo. Lembre-se de que aqui o meu objetivo é fazer você tocar cada vez melhor. Por isso, pense, organize e pratique. Que Deus te abençoe.